Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse tempo de adoração da Igreja Batista de Macaíba. Tempo de celebração, tempo de comunhão, tempo de aproximação com o Senhor, tempo de reflexão na palavra, tempo de gratidão. Que nesta noite o Senhor fale profundamente aos nossos corações por meio da palavra que será ministrada através do seu servo. Queremos agradecer a Deus por este tão grande privilégio que Ele tem nos concedido de chegar até você com a palavra, com a ministração, com a adoração e juntos celebrarmos a Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas 16, verso 29, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Que nesta noite nós possamos adorar ao Senhor, dedicando a Ele a glória que lhe é devida, porque Ele é o Deus de toda glória, o Deus de toda graça que em Cristo nos chamou. Vamos agradecer ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de, como igreja do Senhor, estarmos adorando, mesmo que os templos estejam fechados, mas o céu está aberto para receber a nossa adoração, receber a nossa gratidão, receber, ó Deus, o louvor que te é devido, receber, ó Deus, a tua igreja prostrada aos teus pés, clamando e adorando e declarando, ora vem, Senhor Jesus. Ser bem-vindo, Espírito Santo de Deus, age em nossos corações, levando-nos a adorar ao Deus eterno em espírito e em verdade. E que seja assim, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Graça e paz. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa.
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que não ia ver, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que não ia ver, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Temos passado por momentos difíceis em nossas vidas. A vida, ela tenta nos afastar, ela tenta nos destruir, as coisas da vida. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: nós temos sempre alguém conosco que nos ajuda a superar essas situações. Ele não nos tira das situações, ele nos ajuda, ele vai conosco, porque ele é o nosso bem-querer. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz.
Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Vamos aos nossos avisos da semana. Terça-feira nós teremos a nossa sala de oração a partir das 19h30. Essa reunião será online e a irmã Vitória e a irmã Regis estão convidando a todos vocês para estarem participando dessa reunião e o link será disponibilizado no grupo da igreja. Sábado nós teremos o culto das mulheres a partir das 16 horas. Essa reunião também será online e o link também estará sendo disponibilizado no grupo da igreja. Convide as mulheres da sua família, convide as suas amigas para estarem participando. Será uma tarde maravilhosa em que o Ministério Feminino estará disponibilizando para todas vocês, mulheres da Igreja Batista de Macaíba. O Ministério de Ação Social está arrecadando alimentos para confeccionar cestas básicas e está doando para as pessoas que estão necessitando nesse momento de pandemia. Entre em contato com a irmã Noilde, ou mesmo com o pastor Tavares, ou com os diáconos da igreja, e traga a sua doação. Será muito bem-vinda nesse momento. Lembramos a todos vocês que a pandemia ainda não acabou, então use máscaras, lave as mãos, evite aperto de mão, evite abraços e tenham todos os cuidados necessários para que assim possamos passar esse período e lá na frente estarmos nos encontrando aí e poder nos abraçar e congratular na presença do Senhor. Também pedimos a vocês que acessem os nossos canais no YouTube e no nosso Instagram também, compartilhe com seus amigos e familiares aí. Isso é uma maneira também de você estar evangelizando. Então, esses são os nossos avisos da semana e pedimos a você que esteja orando conosco em todos esses momentos e tenham todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. 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 É um prazer, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos, com toda a comunidade, com a Igreja Batista de Macaíba e outros que também acompanham os nossos cultos
Nessa ocasião, eu vou dar continuidade a uma mensagem que eu comecei num domingo aí anterior, falando sobre o Deus das oportunidades. E para isso, eu gostaria então de começar exatamente trazendo um pouco daquilo que a gente já tem pensado juntos, né, a respeito disso. Falando do Deus das oportunidades, então, trazendo essa temática, lembrando inicialmente que nós servimos a um Deus que constantemente nos coloca diante de todo tipo de oportunidade de crescimento nosso, pessoal, oportunidade de sermos bênção na vida do outro. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trazendo essa temática. E eu queria, então, retomar, lembrando essa frase que colocamos bem no início, dizendo que nossa desobediência e egoísmo não mudam a bondade e fidelidade de Deus. Então, lembrando que essa ação de Deus em nossas vidas, criando situações em nossas vidas, elas não dependem da nossa fidelidade a Deus. Ele é um Deus que não muda de acordo com o nosso ânimo. E esse Salmo 116:5, ele traz exatamente uma razão por que Deus age assim. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Aí a gente percebe esse Deus das oportunidades em várias situações da nossa vida e de diversas maneiras. Uma delas, a gente pode perceber Deus como aquele que fala. Deus, ele dá oportunidades e ele nos fala de muitas maneiras e através de diversas circunstâncias, pessoas, situações. Nesse contexto aqui, a gente tem o texto de 2 Reis 14, 23 a 27, que nos traz o tempo ali em que Jonas servia ao rei Jeroboão II, né, no reino de Israel. Tá? Então, é nesse tempo aqui, e eu separei aqui esse verso 25, especialmente quando ele diz: foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. E pensando nessa temática aqui, então, observe que o texto diz que Deus falou ao rei Jeroboão II através de Jonas. E ele seguiu essa orientação de Jonas. Foi um rei que trouxe um dos reis mais prósperos, apesar de não ser um bom rei, ele foi um dos reis mais próximos, o segundo, né? Perdendo apenas para Salomão. Ele foi muito próspero porque ele resgatou muitas terras que Israel havia perdido por causa da sua desobediência, pecado. Então, a gente observa aqui que esse rei, ele seguiu a orientação de Jonas. E aí, nós trouxemos exatamente essa reflexão sobre o quanto nós somos confiáveis, né, em relação ao que a gente está dizendo, o que a gente está falando, o que a gente está escrevendo nas redes sociais, o que a gente tem exposto, se essas práticas nossas, se elas têm levado as pessoas a acreditar em nós, e será que nós temos nos tornado realmente, de fato, pessoas confiáveis? O rei confiou em Jonas, um profeta, sobre uma questão estratégica. Ele acreditou que Jonas estava falando em nome de Deus. E a pergunta para nós é, o que as pessoas estão pensando de nós quando nós falamos? Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu chamei a atenção e quero chamar novamente sobre o aspecto de que a gente tem percebido nos nossos dias que um comportamento que é comum na sociedade hoje, a intolerância e a dificuldade de respeitar a opinião do outro, ela tem entrado nas igrejas e tem criado muitos problemas em relação a isso. A questão aqui não é ter opinião diferente. Eu posso ter uma opinião diferente da sua.
A questão é como eu me comporto diante da opinião diferente. Então, ninguém é obrigado a pensar como eu. Por mais que eu ache que a minha opinião, ou eu tenha bases muito claras para entender que eu estou certo, cada um tem a sua liberdade de pensar o que quiser. Agora, o que eu não posso é ofender os outros que pensam diferente de mim. Então, por exemplo, a gente percebe na questão política um problema muito sério nisso. Eu posso defender um candidato, mas eu não tenho o direito de ofender quem pensa em outro candidato. Então, essa é uma questão que a gente precisa acordar e é uma questão muito séria nos nossos dias. A gente percebe também que esse Deus das oportunidades, ele é um Deus que comissiona. Ele tem ele tem chamado o seu povo para ir em busca daqueles que precisam. Nessa ocasião aqui de Jonas, ele busca Jonas, ele vai até Jonas e o comissiona para atender uma necessidade ali do povo de Nínive. E a situação aqui é bem delicada, né? O texto diz, falando da cidade de Nínive, diz: "Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas." Aí a gente percebe aqui que Deus chama Jonas para ser bênção no meio de um povo que era inimigo, um povo que não tinha uma boa reputação. E é exatamente por isso que Jonas decide fugir. A grande questão aqui, eu queria mostrar aqui para vocês, né, mais uma vez, aqui é onde Jonas estava, aqui é para onde Deus havia enviado Jonas, né? Ele comissionou Jonas para ir a Nínive. A distância aqui seria de 800 quilômetros, que nem é uma distância pequena, considerando a realidade da época de viagens, né? Mas aí, essa outra rota mostra para onde Jonas foi. Ele foi de navio para Tarsis, uma distância de 3.000 quilômetros. Então, por esta visualização, a gente percebe uma decisão definida, obstinada, de fugir da vontade de Deus, de fazer o que acha melhor para si. Observe que ele tinha 800 quilômetros pela frente para servir a Deus, mas ele optou por 3.000 quilômetros fugindo de Deus e da vontade dele. A grande questão aqui é o que nós estamos fazendo também com a nossa vida. O texto de Romanos 12:2 diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A grande dificuldade que nós temos aqui é de aceitar que a vontade de Deus é o melhor para nós quando nós pensamos diferente. E Jonas passou por essa luta, nós passamos por essa luta algumas vezes, mas a palavra afirma que o que é bom, perfeito e agradável para nós é a vontade de Deus. Então, o que a gente pode aprender com a vida de Jonas nessa questão? Primeiro, que a oração por um coração sensível e inquieto diante da desobediência. A gente precisa aprender isso com Jonas, que a gente não pode viver uma vida em paz, tranquila, se não estivermos fazendo a vontade de Deus. A gente percebe na história que Jonas estava dormindo tranquilamente enquanto o navio estava em naufrágio, né? Então, esse é um risco muito sério que a gente pode enfrentar e que a gente precisa ter cuidado para não experimentar. A gente não pode viver uma vida tranquila, feliz, agradável, fora da vontade de Deus. Isso é algo muito sério. Então a gente precisa da sensibilidade, estarmos perto de Deus o suficiente para percebermos quando não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Aí aqui então o texto continua e a gente vai observar que Deus é um Deus que orienta. No meio dessas oportunidades que são criadas, Ele não nos deixa só e Ele vai nos orientando naquilo que a gente deve fazer.
nesse texto aqui a gente vê que eles tiraram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Então a gente percebe Deus dirigindo a situação para que essa questão fosse resolvida. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então a gente percebe aqui que Jonas, ele já tem, a sua consciência já está tocada por essa situação. Ao ver outras pessoas em risco por causa da sua desobediência, então Jonas percebe aqui que a sua atitude inconsequente estava afetando não somente a ele, mas aqueles que estavam junto com ele. E aí então ele toma essa atitude corajosa de assumir que ele estava fora da vontade de Deus e que aquela situação ali estava acontecendo por causa dele. Então, realmente é algo que a gente tem que prestar atenção e a gente precisa aprender com Jonas também. O que o Senhor espera de nós é um coração humilde, temente a Ele, que sabe reconhecer quem Ele é e medita na sua graça antes de agir. Então, esse é um detalhe que a gente precisa aprender observando a vida de Jonas. E também um outro detalhe importante aqui é que, antes de tomar decisões, nós precisamos pensar nas consequências delas. Nós não podemos sair jogando informações na internet inconsequentemente, levianamente. Nós precisamos entender que esse contexto de redes sociais tem uma repercussão muito grande e eu preciso ter certeza do que eu estou colocando, seja o que tipo for de informação. Eu não posso ser leviano. Eu não posso estar nas redes sociais brigando com quem quer que seja. Nosso compromisso é com Deus acima de tudo. Nós temos um testemunho a zelar diante das pessoas, porque nós somos representantes de Deus. Nós precisamos cair na real. Nós precisamos entender isso. Que antes de qualquer coisa nós somos cristãos e precisamos manifestar Deus na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas postagens. Nós precisamos revelar Deus. A gente, observando a história de Jonas também, a gente vê que Deus é um Deus que salva. Jonas, ele foi lançado ao mar e a gente sabe que um enorme peixe o engoliu e ele, no meio dessa situação, então, ele reconhece a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Ele diz aqui nesse texto, no capítulo 2, verso 9, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O desespero de Jonas dentro do peixe é semelhante ao de qualquer pecador. Ele não tinha poder para se livrar da situação. Assim como o ser humano não pode se livrar da escravidão do pecado, do poder do pecado por si mesmo. Somente Deus pode salvar o ser humano de si mesmo. Somente Deus. E nós vemos aqui um Jonas que reconhece a sua rebeldia, ele reconhece o poder de Deus e aí a gente vai observar aqui que o que acontece em seguida é que Deus acaba, então, atendendo e salvando Jonas. O texto aqui de Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então você também pode encontrar a misericórdia e a graça de Deus ao reconhecer que você é um pecador, que você não tem como agradar a Deus, não vai conseguir agradar a Deus por si mesmo, que você precisa do próprio Deus dentro de você, capacitando você através do seu Espírito para lhe dar condições de viver uma vida que agrada a Ele. Então você precisa pensar nisso, reconhecer isso. E então Deus, como eu falei, é um Deus que salva. Nós devemos seguir o exemplo de Jonas.
alguns passos que ele toma aqui na sua vida que a gente pode reconhecer. Ele aprender, né? Ele reconheceu a sua situação, a sua realidade, as suas decisões erradas, suas escolhas erradas. Ele se arrependeu disso. Ele decidiu mudar de rumo e ele confiou que Deus podia fazer algo por ele. Então, é esse exemplo que a gente precisa tomar também. E a gente pode, continuando a acompanhar a vida de Jonas, a gente vai observar que Deus é um Deus que dá novas chances para o ser humano. O Senhor chamou Jonas uma segunda vez, e aí a gente observa que a partir daí agora Jonas toma a decisão de obedecer a Deus, mas ainda com algumas dificuldades. Ele anunciou a destruição da cidade, caso não houvesse arrependimento. Houve um quebrantamento muito grande por parte dos ninivitas. O texto bíblico vai dizer que todos creram no Senhor. E aqui a gente tem uma cena muito bonita e especial. A gente tem um servo decidido a obedecer, mesmo contrariado. A gente tem um povo convicto de que precisava de salvação. E aí a gente também tem um Deus misericordioso pronto a perdoar. Então aqui a gente tem a receita completa daquilo que precisava acontecer. Um servo decidido, um povo convicto, um Deus misericordioso pronto para perdoar. E aí então esses elementos, eles compõem a receita perfeita de salvação. E então a gente observa aqui Deus sendo esse Deus que dá uma nova chance. Ele deu uma nova chance aos ninivitas, apesar da sua má reputação, de serem desobedientes, de não estarem vivendo uma vida que agrada a Deus. Ele deu uma nova chance a ele. O texto de 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, é esse Deus que dirige a vida daquele que se coloca debaixo desse senhorio. Deus dá uma nova chance, é isso que a gente está observando, e Lamentações 3, 22 e 23 também nos lembram isso. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, é por causa disso que ele se revela dessa maneira para nós. Então, o fato de Deus nos dar uma nova chance deve nos levar a refletir sobre isso. Eu quero nos ajudar a pensar sobre isso com essas duas perguntas. Pense em quantas vezes Deus já lhe permitiu recomeçar. Quantas vezes Deus já lhe permitiu recomeçar? E a outra é: agradeça a Deus por sua infinita misericórdia. Agradeça a Deus por sua infinita misericórdia. Hoje, nesse momento, nessa hora, pense na quantidade de vezes que Deus tem perdoado você e tem dado a você uma nova chance. E, em seguida, agradeça a Ele por isso. Deus também é um Deus que perdoa. É isso que a gente observa nessa história de Jonas. A esperança foi oferecida a Nínive, os ninivitas se dispuseram a obedecer ao Senhor e se submeterem a Ele. Todos jejuaram e demonstraram arrependimento ao vestirem-se de pano de saco e cinza. E aí a gente percebe Deus perdoando o pior pecador. Deus perdoando o pior pecador. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. E então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, em função do arrependimento deles, então Deus decide perdoar. Então isso é algo que a gente pode aprender com esse Deus. E a questão que eu gostaria de trazer aqui para nós é: Efésios diz, no capítulo 4, 32, para sermos iguais a Deus nisso. Ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, esse texto nos coloca um desafio que parece sobre-humano. Deus perdoa. Perdoa o pior pecador, perdoa o pior ato. E o que esse texto diz é que a gente tem que ser como Deus. Sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. E observe que não há margem aqui para inserir opções de não perdoar. Não existe nenhum critério aqui que estabeleça que a gente deve perdoar, mas se for... Não existe isso. Ele diz que a gente deve se perdoar mutuamente. Esse é um desafio que está sendo deixado de lado nos nossos dias, nas nossas igrejas, entre os crentes. E a gente precisa retomar isso. E a grande questão aqui, que eu trago como reflexão, observando esse Deus que perdoa, é como eu trato as pessoas que me ofendem. Deus perdoa. A questão é, e você? Como é que você trata? Como é que eu trato as pessoas que me ofendem? Deus perdoa. E a outra consideração que eu faço aqui é, quem sou eu para não perdoar e ter paciência, sendo que o próprio Deus nos dá o exemplo de perdão. Ele nos perdoou e nos perdoa diariamente diante de todas as nossas falhas, erros. Quem sou eu para não perdoar e ter paciência? Esse é um grande desafio que se coloca diante de nós e que nós precisamos considerar com seriedade. É a vontade de Deus que é o melhor para nós. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E essa vontade consiste em vivermos uma vida em que nós perdoamos as pessoas. E ainda nós podemos aprender, nesse contexto da história de Jonas, que Deus ele prioriza as pessoas. Aqui a gente tem nesse contexto a situação em que Deus ele faz crescer uma árvore onde Jonas está deitado e ela dá bastante folhagem e cria uma sombra muito agradável, né? E aqui esse versículo vai dar continuidade dizendo: mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E Deus aqui questiona porque Jonas ficou chateado por causa da árvore que Deus fez secar no outro dia. E aí Deus faz Jonas aqui repensar as suas prioridades. E Jonas ficou chateado com uma planta, mas não conseguiu se alegrar com uma nação ímpia que se converteu e voltou-se aos pés do Senhor. E a minha pergunta é, você se alegra ou se entristece quando Deus trata as pessoas com misericórdia? Seu conforto e satisfação são mais importantes do que as pessoas? E uma afirmação que eu faço aqui que a gente precisa considerar. As pessoas precisam ser prioridade. Então, que a gente possa aprender realmente com esses tópicos, né, que eu estou trazendo aqui em relação à vida de Jonas, né? Deus é um Deus que fala, orienta, que salva, que comissiona pessoas para ajudar outras, é um Deus que perdoa, que prioriza pessoas, Ele é um Deus que dá novas chances. Então, é esse Deus que a gente tem que evidenciar nas nossas vidas também. A gente precisa aprender com Jonas que, apesar de ter andado fora da vontade de Deus, voltou, ainda com dificuldade, obedeceu, mas com o coração endurecido. A gente precisa lembrar, entender que nós somos como Jonas muitas vezes. No nosso dia a dia nós também agimos como Jonas tantas vezes, assumindo a nossa
a nossa opinião como sendo a melhor, desprezando a vontade de Deus na nossa vida, deixando de seguir a orientação divina. Então, que nós aprendamos com toda essa história e que nós sejamos tocados pelo Senhor para vivermos uma vida que agrada a Ele. Então vamos orar nessa hora. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado porque é um Deus que está sempre dando uma nova chance. Obrigado porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, porque o Senhor nos perdoa, mesmo sem merecer. E obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade hoje de tomarmos decisões diferentes, lembrando que nossas escolhas também afetam outras pessoas, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que agrada o Senhor e que nós possamos aprender com a experiência de Jonas. Em nome de Jesus. Amém. Até outra oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim,
Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Não existe nada melhor do que estarmos diante do nosso Pai, experimentando a presença dEle e dizendo cada dia: Senhor, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de te seguir, eu não posso deixar de ter o Senhor e de ter a Tua presença na minha vida. E a Tua presença na minha vida é como um rio que passa pelo meu ser, me lavando e me enchendo e saciando a minha sede e a minha vontade de ter o Senhor cada vez mais diante de mim, comigo, me acompanhando em todos os momentos da vida. Jesus é o nosso rio de vida. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei com todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Teu rio, Senhor, que me sustenta e que me alimenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
Amém. Que o Senhor dê uma semana abençoada para todos vocês. Deus abençoe a cada um.